Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor o nosso intelecto, os nossos pensamentos e a nossa sabedoria. Pai, nós oramos para que os nossos corações sejam votados ao Senhor, seja também os nossos corações votados pela sua presença. Senhor, seja conosco por intermédio da sua palavra. Cremos, meu Deus, que sairemos aqui renovados pelo nosso entendimento. Abra, Senhor, a nossa sabedoria. Todos nós, Senhor, estamos aqui para aprender sobre a sua palavra. E eu tenho certeza que sairemos daqui sábios e sábios, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, pegue a Bíblia de vocês. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó. Que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, que redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e ensino. Pode se assentar, irmãos? Então é uma pergunta que nós estamos fazendo para nós mesmos. Por que eu prego? Quem sou eu antes do pregador? Quem sou eu antes do pregador? É uma pergunta que também está aqui e nós estamos fazendo para nós mesmos. Quem somos nós antes de ser quem somos? Quem sou eu antes de subir na tribuna e pregar? Quem sou eu antes de pegar a minha Bíblia e ler? O que nós vamos tratar aqui é com pregadores, pregadoras, é com homens e com mulheres de Deus, só que eu não quero tratar com o seu cargo. O ensino de hoje nós vamos tratar com o homem que somos. Provérbios capítulo 22, versículo 1, vocês podem acompanhar já aqui no telão, que já está escrito assim, ó. A boa reputação vale mais que as grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e o ouro. Repito, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boas estimas vale mais que a prata e o ouro. Quem sou eu? Antes de pregar, eu tenho que ter uma boa reputação. Antes de ser um pregador, Juan, você vai entender até o final do ensino. Antes de ser o pregador, antes de ser o evangelista, antes de ser alguém que sobe na tribuna e fala de Deus, quem somos nós? E você vai acompanhar comigo, temos muito a discutir hoje. Você pode ver que Romanos capítulo 1, versículo 1, nós vamos acompanhar vírgula por vírgula desse texto. Essa inspiração foi Deus quem me deu, e eu quero passar para vocês esse ensino. Romanos capítulo 1, versículo 1, se vocês quiserem procurarem aí, mas já está no telão, né? Vocês só anotam aí. É uma pergunta, lá em cima, qual é o tema do versículo? Quem sou eu? Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo está dizendo: Paulo, vírgula, servo de Jesus Cristo, vírgula, chamado para apóstolo, vírgula, separado para o evangelho de Deus. Então, nós temos aqui vários tópicos. Primeiro tópico, Paulo, o seu nome. O primeiro tópico desse texto é o seu nome. E nós não vamos andar no versículo 3, 4, 5, 6, 7 para aprendermos mais, não. Aqui no versículo 1 já é o interessante. Quem sou eu? A Bíblia diz, se você for parar para analisar todas as epístolas, você vai ver que ela vai iniciar Timóteo, servo de Jesus, Tiago, servo de Jesus, João, eu, João. Então você repara que antes de tudo, ele destaca o seu nome. O segundo tópico, ele está dizendo:
servo. O primeiro é o seu nome. O segundo é a sua colocação. E qual é a sua colocação? Ele é servo. Ele tem um nome. Ele não começa a sua pregação para a igreja de Roma ou para... Quem me ouve dizer amém? Está dando para me entendermos? Tá? Vamos lá. Ele está colocando... Ele não começa a sua pregação para Roma dizendo apóstolo, servo. Não. Você vai ver que em toda a epístola ele está dizendo Paulo, servo de Jesus. Então, ele está dizendo aqui, ó, Paulo, primeiro tópico, é o seu nome. Segundo tópico, servo, a sua colocação. O terceiro tópico vai interessar vocês. O terceiro tópico, para quem ele trabalha? Servo de Jesus. Então, primeiro ele está dizendo, o meu nome é Paulo, eu sou servo e o meu chamado é apóstolo. Meu nome é Paulo, eu sirvo a Jesus e o meu chamado é apóstolo. Então, primeiro, o seu nome. Segundo, a sua colocação, servo. Terceiro, para quem ele trabalha? Servo de Jesus. Certo? Quarto tópico, ainda no mesmo tema, quem sou eu? Quarto tópico, ele destaca o seu cargo, apóstolo, que eu acabei de falar. Então ele está dizendo, meu nome é Paulo, eu sou servo. E além de servo, eu sou convocado. O meu chamado é apóstolo. Então, você repara que o cargo está no último tópico, é o quarto e o último. O último tópico, ele está dizendo, eu sou apóstolo. E você vai reparar no capítulo 1, que ele está dizendo em Romanos, Paulo, servo, chamado para apóstolo. Quem me entende diz amém. Ele não começa, amados irmãos, a sua pregação dizendo da seguinte maneira, apóstolo, chamado para apóstolo, servo Paulo. Não, ele começa dizendo Paulo. Isso vai interessar vocês. Por quê, pregador? No Éden, preste atenção. No Éden, vamos andar um pouquinho no texto. Deus diz, façamos o homem. Perfeito. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Denilson, você consegue ler ali? Consegue enxergar bem? Você consegue ler em voz alta, só para interagir você comigo? Vamos lá. Aqui no versículo, então disse Deus. Lê alto para a gente. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Denilson, Deus está dizendo o quê? Façamos o homem. Então ele está dizendo, nós não estamos fazendo um apóstolo. Nós não estamos fazendo aqui um pastor. Nós estamos fazendo um homem. E quando nós juntamos a palavra homem, colocamos dentro dela caráter, colocamos dentro dela integridade, responsabilidade, dentro da palavra homem. É por isso que quando algumas pessoas têm atitude de criança, alguém olha e diz, essa atitude aí é de criança. Por quê? Porque você não está fazendo como um homem, você não é um homem. Certo? Eu falo no sentido de conduta. Tem pessoas que têm conduta, tem um porte de um homem, mas a sua conduta é de criança. Mas, aqui no texto, Deus diz, façamos o homem. Por quê? Porque antes de Deus dar-nos algo, antes de Deus me chamar como evangelista Juan, Ele me disse, primeiro eu preciso te amadurecer como um homem. Porque Deus não quer formar somente apóstolo, Deus não quer formar somente levitas, Deus não quer formar somente uma pessoa cheia de agendas, não, Deus quer formar um homem. Quem era Jacó? Um homem. Antes de Jacó ser quem era, ele já era o Jacó, ele já era homem, certo? Eu falo em termos de conduta, tá bom? Eu falo em termos de responsabilidades. Para a convocação, Deus procura
homens e mulheres. Porque o altar do Senhor, nas semanas retrasadas, batemos sobre a oratória. A segunda passada falamos sobre a oratória, que não tem como eu dizer sobre escatologia, cristologia, hamartiologia para vocês, se nós não temos a oratória dentro de nós. Não tem como nós se aprofundarmos nos textos se nós não sabemos nos comportar com o nosso público. Então, antes de qualquer coisa, eu quero ensiná-los a ser o quê? Obreiros. Homens. O seu dever, você repara que os ensinos estão se encaixando, se vocês pararem para analisar. Primeiro, falamos sobre a oratória. Você chega no altar do Senhor. Alguém, igual eu disse nas semanas retrasadas, nos 2 últimos ensinos, me disseram: nossa, eu te achava um tímido, soberbo, mas não era. Eu virei para os jovens do evento e disse: não é que na verdade é minha postura. Eu não conheço ninguém, eu sou o pregador da noite, certo? Então eu tenho que ter postura diante do altar. Você não está sendo duas caras, você está tendo responsabilidade na onde você está. Sentou no altar, cumprimentou o bispo, cumprimentou os pastores, responsabilidade. O seu comportamento ele prega, certo? Então eu vou trazer um pouco de lá para cá para chegarmos nesse texto. O seu comportamento ele prega. Se você é um pregador da noite e chega todo desleixado, alguém vai acreditar que você é um pregador da noite? Não. Você tem que chegar postura, saúde da igreja. Você não vai pregar gesticulando gestos que se dão o seu nome de palavrões. Você não vai pregar dançando. Você não vai dançando. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. A não ser que você esteja fazendo algo ou louvando um louvor que quer dizer uma dança. Quem me ouve diz amém. Então o que acontece antes de tudo? Postura. Ensino de hoje. Deus quer nos fazer não pregadores. Deus quer nos fazer homens. Amém? Mas na Bíblia está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Conseguem ler? O seu nome é um pregador. Sabia? Vamos usar dar risada, né, irmãos? O seu nome é um pregador. Sabia? Paulo de Tarso, ele está em Roma. A igreja já está sabendo. Primeiro, Paulo. Um exemplo. Milton Silva, vou usar o senhor como exemplo. Milton Silva está no Ipiranga e vai pregar no Ipiranga. Nem falou o cargo, só pelo nome alguém vai dizer: é homem de Deus. Então o nome ele prega. O Juan vai estar pregando no Jardim Aeroporto. Quem é o Juan no Jardim Aeroporto? Qual vai ser a minha pregação ao falar o meu nome? Amém? O seu nome é um pregador. Antes de você falar, você vai estar pregando. Antes de você assumir, chegar no culto, você vai estar pregando. Porque o seu nome é um pregador. Então por isso que eu disse, os 4 tópicos. Primeiro, ele se destaca dizendo: meu nome é Paulo. Meu nome é Paulo. Eu sou servo. Fui chamado para apóstolo de Jesus. Então, para você ver que as ideias aqui nesse ensino estão batendo, porque primeiro ele diz: Paulo, servo e chamado para apóstolo. Antes de você derramar, antes de você receber,
uma unção de um homem de Deus, seja lá para obreiro, para missionário, primeiro Deus quer lhe formar um homem. É por isso que existe um período de conhecimento entre as lideranças e quem está sendo observado. Não estão te observando porque você somente, não que isso é desprezado, isso corretamente e é valorizado. Quem me ouve diz amém. Não somente por aquilo que você faz. O que você faz, ó, os pastores estão de olho. Obreiro está caminhando. Mas primeiro, os pastores vão observar o quê? A sua integridade. E o problema de muita gente, acabou de descer esse mistério aqui, é destacar um menino em um homem. Lembra de Davi, é o que já veio da sua memória? Falta o menor da casa, mas Deus enxergava ele como um homem. Então fica despreocupado, que Deus é quem vai te apresentar, mas primeiro Ele quer te dar conduta. Antes de você dizer saúde, já vou terminando, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, antes de você dizer isso, alguém na tribuna vai dizer, eu conheço ele. E aí você vai começar a pregar. Você não começa a pregar e quando você diz, a Bíblia diz. Não. Você não começa a pregar quando você está dizendo, saúdo a todos. Não. Você não começa a pregar quando você pega o microfone de quem é de direito e começa uma pregação. Não. Você começa a pregar a partir do momento que você é chamado para o culto e chamado para pregar. Por quê? A sua conduta, ela prega. É por isso que existe pessoas... Eu não descarto isso porque Paulo disse, é o que está na Bíblia. Paulo disse o quê? Que nossa vida é uma carta lida por todos. Eu não descarto seres humanos olharem para alguns e dizer, é lógico que julgar é pecado, mas falar a verdade não é pecado. Então, eu descarto pessoas, aliás, eu não descarto pessoas que olham e diz, você não está dando bom testemunho, você não é da igreja, não descarto. A pessoa que recebe essa voz, uma vez eu tinha uns 14 anos de idade, na escola, desci para a diretoria, a diretora virou para mim, você não vai na igreja tal, levando a fé? Eu vou. E o que você está fazendo aqui na diretoria? Eu comecei a brincar com os meninos ali, pequenininho, ainda naquela fase de criança, comecei a brincar com os meninos, mas você é homem de Deus, e você não pode descer para a diretoria, você tem que ser o exemplo aqui dentro. E eu ficava nervoso com aquilo, nossa, mas por que você tem que falar de igreja, Por quê? Hoje eu não descarto, porque nós somos um livro. Mas falaram mal de mim. Se você sabe a sua conduta, mas falaram isso de mim. Se você sabe a sua conduta, não se preocupa. Mas se você sabe que está errado, muda a direção. Amém? Diga comigo, arrependimento. Que a palavra arrependimento no original, no grego, guarda isso, fala bem lento para você entender. Quer dizer metanoia. Metanoia quer dizer mudança de direção. Então, não é se arrepender, é você mudar a direção. É por isso que quando Jesus ele cura e perdoa os pecados, o que ele vai dizer? Perdoados são os seus pecados. Vai e não peques mais. Então Jesus está dizendo, eu reconheço que você é humano, mas muda a direção. Fecha parênteses. Então, um homem, ele é sujeito a errar, sujeito a cair, desde que ele reconheça. Já faz parte do homem. Eu errei, Senhor. Eu errei, Senhor. Eu pequei. Assim como um dos servos que recebeu uma correção de Deus, põe a sua casa em ordem, ele virou e disse, Senhor, me perdoa. Porque ali ativou o modo homem. Homem. Então, antes de apóstolo, servo, eu sou um homem.
E o que me faz estar diante da casa de Deus é porque Ele me escolheu não pelo que eu faço. Ele me resgatou não pelo dom que Ele já viu que eu já tinha. Ele me resgatou pelo homem que eu sou. E não somente... Deus resgata, Juan, pessoas que não são formadas. Com certeza. Não são aparentemente homens e muito menos nas suas condutas. Com certeza. Mas o que Ele faz? Ele prepara, forma um homem. Agora você está pronto. Receba uma unção. Receba o dom da palavra. Só que antes, eu quero que você seja um homem. Então, o ensino de hoje, Deus está lidando não com o evangelista, não com o presbítero. Deus está lidando com homens. Que vai olhar e vai dizer, eu sou um pregador, mas antes de eu ser um pregador, eu sou um homem. O Juan vai pregar, volto a dizer, o Juan vai pregar no congresso. Eu conheço o Juan. E se a conduta do Juan não for boa? E se a conduta do Juan não valer de nada? O pastor vai olhar e dizer, não prega. Não. Eu mesmo já ouvi reuniões dessa diretoria dizerem, não tem uma boa conduta não. Não fiz aqui. Não tem. Eu já, não conhecendo o pregador, já falei, bispo, vou citar aqui, bispo. Bispo, é o fulano de tal, o bispo já falou, não. Ué, o jeitão dele, você não conhece o irmão não, irmão? Oh, tá ficando maluco? Não, no altar não. Aqui não. Ô, bispo, perdão. Tal. Então, é sobre isso. O nome, ele prega. Então, a única coisa que você deve guardar e cuidar é o seu nome. Vamos abrir só mais um parênteses aqui. Vocês lembram de José? O nome era José. Para alguns era sonhador. Arrancaram a sua túnica, mas ele continuou íntegro. Meu nome é José. O dom, o sonho era que os irmãos iam se prostrar. Mas se você vê o texto, ele não estava preocupado com o tempo que o sonho ia se revelar a ele. A sua integridade. A mulher de Potifar tentou se deitar com ele. E o que ele fez? Correu. A roupa ficou na sua mão. Ficou na mão da mulher de Potifar. E aí? Ela colocou e mandou os soldados ir prender a ele. Acabar com ele. Só que a sua integridade continuou. Porque ele não é aquilo que ele sonhou. Ele é aquilo que ele é. Ele é um homem. E ainda que a terra diz assim, ó, eu conheço ele, eu tô com a túnica dele aqui na mão, ó. Pegou a revelação? Pode falar na sua pregação. Eu tô com a túnica dele aqui na mão, ó. Tá cheio de sangue, tá aqui, ó. É a roupa dele, prova que é ele que estava aqui. Mas não é. Por quê? José sabe que a sua conduta é diferente. Sujaram a túnica, talvez que tinha várias cores, talvez sujam a túnica da sua pregação. A túnica do seu louvor, dizendo que aqui, eu conheço, é o pregador, não é o pregador? É o pregador, é o evangelista, é o que canta, é o que revela, é o que faz tudo lá na igreja lá. Estou com a túnica dele aqui na mão. Mas se eu me conheço, sei da minha conduta, pode ficar com a túnica, com a roupa, o que quiser. Eu sou um homem. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Deus abençoe todos vocês. Nós já vamos encerrar. Em nome de Jesus. O nosso irmão Denilson, mais uma vez, puxa a oração. Pode puxar. Sim, Jesus, obrigado por essa noite. Nós queremos te engrandecer, te louvar pela grandeza que o Senhor desceu sobre nós. Obrigado, Senhor, por cada vida, por